Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia para o dia de hoje. E a palavra que ele nos mandou no dia de hoje foi no livro de Isaías, o capítulo 64, que é uma oração, por Judá contra os seus inimigos. Capítulo 64, versículo 4, que vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Aqui é uma oração, feita por Judá para Deus o livrar dos seus inimigos, o proteger dos seus inimigos. Quando a gente eleva as nossas orações ao Pai, a Deus, a um Deus todo-poderoso, que ninguém nunca viu, nem ouviu, nem imaginou, um Deus de Israel, o Deus grande, o Deus forte, o Deus criador de todas as coisas. Quando a gente coloca as nossas orações diante de Deus, Ele vem ao nosso favor e Ele trabalha por nós, como Ele sempre trabalhou pelo povo de Israel, pelos judeus, pelo seu povo, pela nação escolhida, que o Israel é o povo, a nação escolhida de Deus, Ele trabalha por nós também, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser a Israel espiritual de Deus, nós passamos a ser filhos dele. Então Deus vai sempre cuidar e proteger os seus filhos e Ele vai trabalhar por nós. Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem, como fala a palavra do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente espera em Deus, se a gente confia nele, se a nossa vida, a nossa esperança está em Deus, se a nossa fé está plenamente no Senhor, Ele vai trabalhar por nós, Ele vai colocando cada peça no lugar, Ele vai encaixando cada coisinha no seu lugar. E a gente sempre, quando for lá na frente, a gente vai enxergar, tudo que Deus fez e tudo se encaixando, tudo dando certo, no momento que a gente está passando por lutas e por prova, a gente não consegue entender e muitas vezes a gente não consegue se imaginar saindo dessa situação, porque tem momentos que são tão difíceis as lutas, mas Deus está trabalhando, Deus não dorme, Deus não é como nós seres humanos, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está sempre atento, acordado e cuidando dos seus filhos, O nosso dever, a nossa obrigação é colocar nossa confiança totalmente em Deus, porque Ele vai estar trabalhando, como Ele sempre trabalhou pelo povo de Israel, pelos judeus. A gente vê toda a história da Bíblia, relata sobre o povo de Israel, que está lá com Deus, buscando a Ele, depois vai, erra, peca, se afasta dos caminhos do Senhor, mas Deus sempre tem misericórdia do seu povo, Ele está sempre trabalhando pelo seu povo, apesar da gente não merecer, apesar de muitas das vezes a gente ser falho e pecador, da gente cometer erros e falhas, o nosso Deus está sempre conosco, Ele vai sempre fazer de tudo para o nosso melhor, Ele vai fazer sempre de tudo para o nosso bem. Tem vezes que a gente caminha, faz certos percursos da nossa vida que a gente não entende, que a gente muitas vezes diz, mas por que eu estou indo por essa direção? Por que eu estou indo nesse caminho? Eu não estou entendendo, não foi eu que escolhi isso, eu não quis viver dessa forma, mas a gente não entende que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque lá na frente tudo vai ter um sentido para aquela situação. Então Deus vai estar sempre cuidando, guardando e protegendo o seu povo, Ele não desampara o seu povo. Nós é que nos afastamos muitas das vezes dos caminhos do Senhor, não confiamos nele, deixamos de confiar na providência divina, na providência eterna dele, mas ele é um Deus todo-poderoso, não existe outro além do nosso Deus, não existe outro que possa fazer as maravilhas que o nosso Deus faz, só Ele
é suficiente para as nossas vidas. Então a nossa confiança deve ser somente em Deus. Por mais que muitas vezes a gente desanime, né? Às vezes a gente não queira acreditar que vai ter uma melhora, que vai ter um futuro melhor, que vai ter uma vida melhor. Nós devemos colocar toda a confiança nele, né? Porque muitas vezes a gente planeja algo, deseja algo e às vezes demora a acontecer e muitas das vezes nem acontece. Mas Deus está trabalhando, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele melhor que ninguém sabe o que é melhor para mim e para você. Então Ele está no controle de toda a situação, Ele tem o domínio de tudo, né? A nossa vida deve ser pautada nos caminhos do Senhor, na palavra dEle, porque Ele vai nos conduzir. E ter fé é confiar mesmo que as coisas não estejam saindo do nosso jeito, né? Ter fé é acreditar que Deus está no controle e que Ele vai fazer e que Ele está trabalhando por nós, porque Ele não nos colocou aqui na terra à toa, né? Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de cada passo nosso, né? Nós devemos confiar nele e ter essa plena certeza de que o cuidado dele vai nos alcançar e de que ele está trabalhando ao nosso favor em todas as áreas das nossas vidas, seja emocional, seja física, seja na área sentimental, na área financeira. Deus está cuidando de tudo e na nossa área espiritual também, né? Quanto mais a gente busca Deus, mais nós vamos ter o desejo de querer Ele, de servir a Ele. Então, Ele vai colocando desejos no nosso coração, Ele vai colocando vontades no nosso coração de buscá-lo, de entrar na presença dele. E quanto mais a gente busca, mais confiança nós vamos ter em Deus, mais nós vamos ter a certeza e a fé de que Ele está trabalhando ao nosso favor. Porque quando a gente se dedica a ler a palavra de Deus, a palavra dele fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se vocês têm falta de fé, ouça a palavra de Deus, se dedique a ler, a meditar na palavra, pois você aí vai ter a certeza de que Deus está trabalhando ao seu favor, vai estar cuidando da sua causa, vai estar cuidando do seu presente, do seu futuro, né? Porque o passado já passou e nós devemos ter essa confiança nele, colocar tudo nas mãos do Senhor e ter essa certeza que Ele está trabalhando em todas as áreas das nossas vidas, né? Cuidando de tudo. A gente só deve confiar e ter essa certeza, porque Ele é o nosso Pai, né? O Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que o mundo cabe na palma de suas mãos. Então, quão pequenininhos nós devemos ser, né? E nós devemos ter essa confiança nele, de que somos filhos dele, de que somos amados e que Deus vai sempre, o Pai que ama o seu filho, vai sempre cuidar e proteger. Nós que somos pessoas más, somos pessoas ruins, sabemos cuidar bem dos nossos filhos, quanto mais Deus, né? E se muitas das vezes as coisas não saem da forma que a gente quer, é porque não era da vontade dele, não era o que ele estava desejando para nós. Então nós devemos sempre dar graças ao Senhor por tudo, né? Em todo tempo dar graças a Deus por todas as coisas, porque Ele sabe o melhor para nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos colocar essa certeza no nosso coração. Nós devemos colocar essa confiança na nossa mente, na nossa alma, de que Ele está trabalhando por nós e que no momento certo, aquele problema que é tão difícil que a gente não sabe mais o que fazer para resolver, Deus vai nos conceder a vitória. Deus vai nos dar a vitória, porque tudo tem um tempo certo e determinado, né? Como fala lá em Eclesiastes, tudo tem um tempo certo e determinado para acontecer. Então, se Deus está trabalhando, no tempo certo, Ele vai abençoar. No tempo certo, Ele vai nos transformar e nos dar a vitória. Tudo isso que passamos é o processo para que a gente possa receber a nossa vitória. Como na história de José, eu amo a história de José, né? José, para receber a vitória dele, para ser governador do Egito na época, ele passou por um processo longo, né? Não foi nada fácil, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Os seus irmãos o venderam, que tentaram matar, queriam matar, mas acabaram vendendo ele como escravo. E quando ele foi vendido como escravo, ele foi comprado por um homem muito importante da época, né?
um soldado lá do Egito, de Faraó, e ele trabalhou com esse homem e depois ele foi preso, né? Porque a mulher dele tinha acusado José daquilo que ele não fez, acusou ele daquilo que ele não fez. Então José passou por um sofrimento gigantesco, né? Por causa da maldade dos seus irmãos, mas Deus estava sempre com José. Ele precisava passar por todo aquele processo, por todo aquele sofrimento para que ele pudesse receber a vitória. José passou, acho que foi 13 anos, né? Como escravo, passou um bom tempo preso, né, por causa da injustiça da mulher de Potifar, mas no tempo certo, no momento certo, Deus levantou José para aquela época, naquele momento, naquela hora, e Deus exaltou a José, né? Deus exaltou colocando ele como um homem muito importante da época, como governador, e naquela época não tinha nem governador, né? Não tinha esse cargo naquela época, o cargo maior era do faraó, mas ele o coroou como governador, como o segundo homem mais importante do Egito, né? Então, Deus, na hora certa, no tempo certo, ele vai exaltar. Se a gente está passando por um processo muito longo, de anos e anos de caminhada naquela luta, querendo, clamando a Deus por misericórdia, por vitória, Deus está nos preparando e nos capacitando, porque no tempo certo nós vamos receber a vitória e nós vamos estar preparados para receber, nós vamos estar amadurecidos, porque nós passamos por todo o processo que Deus queria que a gente passasse, amém? Então a gente deve confiar, porque Ele está trabalhando ao nosso favor, como Ele trabalhou na vida de José. O tempo inteiro Ele estava com José, Ele não desamparou, mas Ele precisava passar por aquelas situações, né? Tanto que José, onde passava, prosperava o lugar onde ele estava. Na prisão, ele fez prosperar na prisão. Potifar, ele fez prosperar Potifar, né? Então, ele estava sempre com José, ele não desamparou. E isso a gente vê na nossa vida, ele não nos desampara, ele está sempre conosco, caminhando lado a lado, e no momento certo, ele vai nos abençoar, vai nos exaltar, como ele fez com Jesus. Com José, basta a gente confiar nele e ter a certeza que ele está trabalhando ao nosso favor. Espere nele e tenha essa certeza que na hora certa ele vai te abençoar, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, obrigado por falar hoje na Tua palavra que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, que o Senhor está trabalhando a nosso favor, Pai. Obrigado por essa palavra de ânimo, de consolo, de ajuda, Pai. Que a gente venha se fortalecer cada dia mais no Senhor, que a gente venha se fortalecer cada vez mais na Tua palavra, porque quanto mais a gente lê a palavra, nós vamos ter fé, nós vamos ter a confiança e a certeza de que o Senhor está do nosso lado, cuidando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Que a graça do Senhor nos alcance, Pai amado, todos os dias. Que a bondade e a misericórdia do Senhor ande lado a lado conosco, para que a gente não venha se desviar nem sair dos teus caminhos, Pai. Que o Senhor possa visitar essas pessoas que estão desanimadas, aflitas e angustiadas, Pai, sem ter motivo para viver, que o Senhor venha ser a vida dessas pessoas, que o Senhor venha produzir vida dentro delas, que o Senhor venha dar paz, amor e alegria, e que a vida delas venha ser totalmente transformadas por Ti, Pai. Que essa palavra de ânimo venha reavivar essas pessoas no dia de hoje, para que elas venham ter vida novamente, ter alegria, ter paz, ter amor, ter saúde, ter vida abundante, Pai amado, pois o Senhor veio para nos dar vida em abundância, que a gente possa ter essa vida dentro de nós e que a gente possa glorificar e exaltar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus grande e poderoso, um Deus que faz e que trabalha ao nosso favor. O Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal, a nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor nos coloque debaixo das Tuas asas protetoras, Pai amado, debaixo do Teu esconderijo, onde possam cair 1000 do lado e 1000 à direita e nós não sejamos atingidos, Pai. E que a Tua mão poderosa venha nos conduzir e nos abençoar, porque as Tuas bênçãos é que enriquece, Pai amado, que a gente possa ser enriquecidos das Tuas bênçãos, Pai amado.
Eu te peço e te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.